observar as nossas portas e janelas abertas, né? Hoje, num tempo de perseguição aos cristãos, né? Num tempo de tanta luta e sofrimento, hoje nós podemos cultuar o Senhor com as portas abertas, de frente a uma grande rua de circulação, uma avenida aqui na frente, sem precisar nos esconder. Então, glorificado seja o nome do Senhor, pela nossa liberdade. Então, nós sabemos que tudo que estamos vivendo, estamos passando, está contido nas Escrituras. Não tem nada de novo, está tudo descrito lá. E dessa forma, mesmo assim, a gente deve agradecer. Obrigado aos pastores, mais uma vez, pela oportunidade. Os nossos amados irmãos, a nossa família em Cristo, caminhamos juntos aqui, glória a Deus. Muito obrigado aos meus tios aqui, os irmãos aqui todos presentes, o povo lá do céu, rapaz. Nós somos cidadãos do céu, né, pastor? Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos. Hoje nós temos algo importante para tratar. Nós não havíamos conversado ainda sobre o que ministrávamos, mas o Senhor foi usando o pastor aqui o tempo todo, falando já, amolecendo essa terra, né? Nós falaremos hoje sobre santidade, sobre a necessidade que nós temos de andar purificados e limpos diante do Senhor. Antes disso, quero compartilhar um texto e nós já vamos orar entregando esse momento. Pô, meu irmão, muito obrigado. Quem traz um copo de água para o profeta tem galardão de profeta. Meu Deus do céu, ainda mais água gelada, hein, varão? Rapaz do céu, glória a Deus. Meus queridos, assim diz a palavra do Senhor: em verdade lhes digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, fica para sempre. Se pois o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Vamos nos colocar em oração, meus queridos. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Poderoso e precioso, no nome do teu filho amado Jesus, papai, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para glorificar e exaltar o teu nome, Pai amado. Nós estamos aqui única e exclusivamente, Pai, porque o Senhor nos atraiu até aqui nesse local, Pai amado. Nós não teríamos capacidade humana, Pai, disponível para que a gente pudesse organizar algo tão grandioso, tão precioso, como são os encontros à luz da tua palavra, Pai, e à luz da tua presença. Nós queremos dar liberdade, Santo Espírito. O Senhor tem liberdade para caminhar aqui nesse local. Em nome de Jesus, Pai amado, que cai por terra agora todo e qualquer tipo de resistência, todo e qualquer tipo de religiosidade, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa liberar as nossas vias de comunicação aqui nessa noite, Pai. Libera a nossa mente, libera os nossos ouvidos, Pai. Libera todo o nosso corpo físico, Pai amado. Em nome de Jesus, da mesma forma, libera as prisões da alma, que muitas vezes nos aprisionam, Pai, e nos impede de receber aquilo, Pai amado, que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, cuide de tudo aquilo que está conectado com as nossas vidas, enquanto nós estivermos aqui, Pai amado. Seja repreendido, Pai, anulado, cancelado toda ação do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa casa, Pai, contra todos aqueles que nós amamos, Pai amado. Enquanto nós estivermos aqui, depois que sairmos aqui da mesma forma, Santo Deus. Que nessa noite, Pai, venha ser uma noite de transformação. Que o Senhor possa ir de encontro às nossas vidas aqui, Pai amado. E eu quero me colocar nesse encontro também aqui nessa noite, Pai amado, porque eu também pretendo receber da tua parte, Santo Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, dá um sinal, Pai. Dá um sinal nas nossas vidas, Pai amado. No nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui transformados, assim como é, Pai, todos aqueles que estão caminhando diante da tua palavra, Pai. E desde já, Pai, nós queremos agradecer, Senhor. Muito obrigado por tudo que fez, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor ainda faz, Pai. E muito obrigado por tudo aquilo que ainda há de acontecer nas nossas vidas, Pai. Pois com fé no Senhor nós queremos agradecer por tudo aquilo que nem aconteceu ainda, Pai. Muito obrigado, Santo Deus. Em nome do teu filho amado Jesus, assim nós oramos essa noite. Amém? Amém e amém. Meus queridos, dando continuidade à nossa série, nós estamos aqui 3 ministrações seguidas, né? Nós começamos a semana passada essas três etapas. Na semana passada, quem esteve aqui conosco, nós falamos sobre paternidade, nós nos colocamos diante da presença do Senhor como um pai verdadeiramente ele assume, ele apacenta, ele abraça, ele cuida dos seus filhos. Então na semana passada nós tivemos essa oportunidade aqui, para aqueles que ainda não tinham esse entendimento, acabamos recebendo da parte do Senhor, e hoje nós falaremos da única questão que faz com que a gente venha se afastar dos caminhos do Senhor. As únicas prisões que nos impedem de receber aquilo que o Senhor verdadeiramente tem sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos ensina que a mão do Senhor, ela não está encurtada e nem os seus ouvidos estão encobertos para que nós sejamos abençoados pelo Senhor, e nem que Ele ouça as nossas petições. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação nossa e do nosso Deus.
Então os pecados são a única forma que nós temos de nos afastar do Senhor. E não o Senhor se afastar de nós, como muitas pessoas falam. Não, o pecado afasta Deus da gente. Não, o Senhor não quer nunca se afastar. Quando nós cedemos ao pecado, somos nós em quem queremos viver algo a parte daquilo que o Senhor verdadeiramente tem para fazer nas nossas vidas. Somos nós que negociamos a presença dele pela carne, pelo ego, pelo orgulho, por várias outras grandes situações que nos impedem de receber. Nós falaremos hoje da história de um libertador. A Bíblia nos ensina muitas histórias sobre libertadores que negociaram a presença do Senhor, mas nós falaremos sobre um específico, um que foi consagrado desde pequenininho, desde a barriga da mãe. Ele já tinha sido decretado quem seria, como seria o seu ministério. Ele foi um homem muito usado ao longo das Escrituras, mas nós vamos observar que o pecado ele suja a nossa reputação. O pecado faz com que a gente venha a ser lembrado muitas vezes não por aquilo que nós fizemos em prol do reino de Deus, mas muitas vezes nós somos lembrados apenas pelas nossas falhas, as nossas transgressões, pelas pessoas, nunca pela presença do Senhor, nunca aos olhos do Senhor. O Senhor procura aqueles corações, que adorem o Senhor em espírito de verdade. Então, se nós nos apresentamos ao Senhor com espírito de verdade, corações contritos e arrependidos, Ele é capaz de nos salvar e nos purificar. Amém? É algo que confronta, meus queridos. Então, peço que em nome de Jesus, vocês se ponham em posição de receber, como o próprio pastor disse aqui. Às vezes o alimento ele vem, uma carnezinha um pouquinho mais dura, vem um negocinho um pouquinho mais ali, mas no fundo tudo é doce como o mel. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, lá em Juízes 13, do 1 ao 5, nós vamos ler. Eu vou ler na Almeida atualizada, tá? Vamos lá. Juízes 13, como está exposto aqui, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril, nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, pois eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sob cuja a cabeça não passará a navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. É uma linda história. Uma tremenda história, uma história muito conhecida desde as escolinhas bíblicas, estuda-se muito sobre esse personagem bíblico aqui. Então ele foi um dos juízes de Israel, como o próprio texto aqui nos ensina, e nós estaremos falando aqui da história de Sansão. Como é que foi a caminhada de Sansão, como é que ele desenvolveu toda a sua caminhada, seu ministério pessoal, seu ministério eclesiástico e tudo mais. Então, nós observamos aqui na história de Sansão, ele já foi um milagre do Senhor. Nós observamos que a mãe dele, ela não poderia ter filho, era uma mulher estéril, então ele já vem fruto de milagre. Então ele era muito especial, ele não era uma pessoa qualquer. Desde a barriga da mãe aqui, esse anjo que visitou os seus pais aqui, visitou, eles falam somente o nome do pai, ele já designava o propósito que seria. Então nós vamos observar que era um momento em que o povo de Israel estava na mão dos filisteus. Naquele momento ali, eles estavam aprisionados, pagando o preço fruto da sua desobediência. Mas como o Senhor é perfeito em tudo que faz, Ele sempre busca uma saída para o seu povo. E a nossa saída ela já foi entregue há 2000 anos atrás. Essa mensagem da cruz que nós acompanhamos, seguimos e muitas vezes nem damos muito valor, porque sai de uma forma às vezes até automática, algo rotineiro, foi a solução que Deus já tinha para nossas vidas desde lá de trás. Então o próximo grande evento da igreja realmente é o retorno de Jesus aqui. E aí quando a gente fala Jesus voltará, não, Jesus já está voltando. Então a solução que nós temos para as nossas vidas já está acontecendo. Só que nós estamos falando aqui de tempos antes da vida de Jesus Cristo. Eles ainda não tinham essa solução que nós temos aqui, essa facilidade de nos arrependermos e chegarmos diante do Senhor, Ele vai nos abençoa, Pelo menos deveria ser fácil, mas nem sempre é tão fácil como a gente imagina. E Sansão ele cresceu, ele foi crescendo, ele foi vivendo a sua vida, de uma forma muito intensa, muito eficaz diante do seu chamado, diante do seu propósito.
Sansão, se nós vamos ver aqui esses capítulos que sucedem a vida dele, aqui a gente não tem tempo para falar sobre todo, expor todo ele, né? Mas são coisas tremendas que Deus fez através da presença do Espírito Santo de Deus na vida daquele homem de Deus. Então nós vamos observar grandes relatos aqui na vida dele, né? Então a gente vai observar ele rasgando o leão no meio, em uma determinada situação, pela força. O dom dele era o dom da força, afinal ele era um libertador, né? Foi um libertador de Israel. Então esse dom dele veio através do Espírito Santo de Deus. Nós observamos ele ceifando lá 1000 homens somente com uma queixada de jumento ali. Então ele tinha muita força mesmo. Nós observamos até ele colocando fogo numa plantação lá, com as raposas, né? Se a gente vai estudar os textos, ele amarra as raposas e toca fogo na plantação dos filisteus, tudo por um propósito específico designado pelo Senhor. Então o propósito dele foi desde muito novo, assim. O ministério dele durou mais ou menos uns 25 anos, assim, que foi o tempo que ele começou de criança ali, até ele começar a entrar no ponto que nós entraremos daqui a pouco. Então o que eu quero lembrar, igreja, é que todos nós aqui temos um propósito específico. Amém. Todos nós aqui temos um chamado específico. Todos nós estamos diante de algo que o Senhor deseja fazer dentro da sua igreja, no seu ministério, nessa terra aqui que nós vivemos. Então não acredite naquelas pessoas, ou até mesmo nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, que falam, não, mas eu só fui criado para talvez ficar no banco da igreja aqui, na verdade não tenho um propósito, não tenho um chamado, não, eu só estou aqui mesmo. Então sempre vai existir um propósito, sempre vai existir um chamado. E diante de todo chamado que existir, vão haver forças externas e terceiras também para fazer com que esse chamado ele venha a ser paralisado. Essa é a grande verdade. Então que nós possamos já desde o início dessa ministração agora aqui, começar a analisar, sabe, aonde o Senhor tem nos plantado, o que Ele tem proporcionado para nós, quais são as pessoas que estão à nossa volta e o principal, o que nós estamos fazendo diante daquilo que Ele está confiando nas nossas vidas. Qual é o nosso posicionamento diante de tudo aquilo que Ele tem proporcionado para nós e nos dado a oportunidade de servir. Nós temos aqui, todos nós temos em comum uma coisa, que é o chamado à grande comissão de Jesus Cristo. É o ide, é o pregar o Evangelho a toda criatura. Então se você tem dúvida no seu chamado, ou acredita talvez que não existe um chamado para você, todos nós temos esse chamado em comum, que é o ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos batizar as pessoas, nós precisamos ensinar eles o Evangelho, nós precisamos corrigi-los do Evangelho da mesma forma. Então nós temos esse chamado sobre as nossas vidas, e a partir desse momento agora eu peço que em nome de Jesus você já comece a fazer uma reflexão na sua vida. Pense agora com o Senhor aí, clame a Ele em espírito mesmo agora nesse momento, porque eu creio que Ele vai começar já a falar diante do teu chamado. Como eu falava aqui, meus queridos, sempre quando nós temos o chamado, sempre quando nós começamos a fazer a obra, sempre quando nós estamos diante daquilo que o Senhor tem nos designado, né? Tem nos empurrado muitas vezes, porque nem sempre é fácil, nós temos forças contrárias às trevas. Nós temos muitas forças contrárias às trevas. Paulo nos ensina que nós vivemos uma batalha espiritual, onde o corpo, a carne milita contra o espírito, as trevas militam contra a luz, e nós estamos nesse meio, ali, vai, não vai. O problema é o seguinte: nós somos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Somos um espírito, temos um corpo e possuímos uma alma. Amém? Nós somos um ser tricótomo, né? Como a teologia nos ensina. Se nós somos um espírito e somente possuímos um corpo, por que muitas vezes é tão fácil da gente dar lugar para a carne, o corpo, do que dar lugar para o espírito? Tem uma incoerência aí nas nossas vidas, correto? Muitas vezes a alma é a nossa armadilha ainda, porque os nossos experimentos e tudo mais a gente vai canalizar sempre para a carne e tudo mais, mas nós precisamos fazer algumas reflexões associadas a essa situação. Então nós somos o espírito, então nós conseguimos discernir as coisas espirituais, como Paulo vai ensinar lá na sua carta a Coríntios, capítulo 2, né? As coisas espirituais elas são discernidas somente pelo espírito, as coisas carnais são discernidas pela carne. Então se nós estamos dando lugar mais para a carne do que para o espírito, são os frutos da carne, ou melhor, as obras da carne que nós estaremos colhendo. Então vamos fazendo essas reflexões agora, que já no começo, né? Vamos associando as nossas vidas junto com a vida de Sansão. Então Sansão ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo, ele foi um grande guerreiro, um grande testemunha das coisas do Senhor aqui na terra, mas chega no capítulo 16 desse texto. Então no capítulo 16 nós vamos observar que começam os primeiros passos de Sansão para colocar tudo aquilo que o Senhor havia designado na vida dele a perder. Nós observamos já logo em Juízes capítulo 16, versículo 1, ele vai falar o seguinte:
depois de todas essas situações, tudo aquilo que Deus tinha usado ele, tinha rasgado ele no meio, várias provas, né, da presença do Espírito Santo de Deus ali na vida dele, nós vamos observar lá em Juízes, no capítulo 16, versículo 1, diz que Sansão ele foi a Gaza e viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Então esse é o momento em que muitas vezes nós nos encontramos nas nossas vidas. E vamos tirar a conotação da área da promiscuidade, que foi a área em que Sansão foi pescado pelas trevas, né? E vamos começar a colocar as nossas vidas no nome de Sansão e as áreas que nós estamos negociando a presença do Senhor nas nossas vidas também. Sansão ele foi pescado nessa área. O inimigo ele sempre sabe qual é a área mais vulnerável das nossas vidas. Ele sempre sabe. Ele sempre está lá preparado para ficar batendo na mesma porta. Nós vamos observar as nossas lutas e tribulações, é sempre na mesma, são sempre as mesmas tentações. Embora o inimigo ele seja astuto, né, ele seja malandrão, ele seja ligeiro, tudo aquilo, mas ele tem pouca inteligência, ele não tem a sabedoria proveniente dos céus, porque nós sabemos que a sabedoria só vem do Senhor. Então ele sempre vai tentar a gente nessa mesma situação. Essa porta que nós vamos observar na vida de Sansão era na questão da promiscuidade. Então, de tanto ele tentar a Sansão, ele foi no dia a dia ali, sabe, começando com aqueles pecadinhos, com aquelas outras situações, chegou um momento que Sansão não conseguiu resistir e ele deu lugar para a carne, ao invés de dar lugar para o Espírito, que era o que conduzia ele naquele momento ali. Então, Sansão, todo aquele lindo ministério, um determinado dia ele resolve colocar em dúvida tudo aquilo que Deus estava fazendo, não para Deus, mas sim para ele. Ele resolveu negociar as coisas do Senhor em relação às questões que ele estava vivendo na parte física aqui, né? E esse texto, né, ele continua aqui, a gente não vai ler mais nenhum versículo por enquanto aqui do Juízes 16, porque eu quero lembrar a vocês aquilo que nós falamos na semana passada aqui, sobre as portas do mundo espiritual, como é que funcionam as legalidades e tudo mais, como é que entram as bênçãos, como é que entram as maldições das nossas vidas. Nós vamos contextualizar aqui, né? O mundo espiritual então, ele vai funcionar por portas, por portais, por janelas, que entram bênçãos ou maldições nas nossas vidas. Ah, mas como é que eu estou em Cristo e entra a maldição na minha vida? Como é que entra Cristo se maldito foi aquele pendurado no madeiro, ele já levou consigo todas as maldições? Quando nós decidimos a não receber a obra da cruz e recebemos aquilo que o mundo cede para nós. Então essa é a forma que nós temos de abrir as portas para as maldições entrarem nas nossas vidas, com o chamado pecado. As nossas transgressões, elas fazem com que a abertura dessa porta abra a legalidade para o inimigo entrar com as maldições sobre as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que maldição sem causa ela não se cumpre. Então sempre terá que existir uma causa para que nós sejamos de alguma forma amaldiçoados ou que as bênçãos do Senhor não venham ser alcançadas sobre as nossas vidas. Como é que abre porta de bênção então? Já falamos da coisa ruim, vou falar da coisa boa agora. Porta de bênção é fácil, né? Nós cumprimos com os princípios, cumprimos com os mandamentos, o Senhor cumpre com as promessas dele. Tem quantas promessas? Tem quantos mandamentos e quantas promessas? Esses dias eu estava pesquisando, o irmão Pedro compartilhou comigo 632 mandamentos, só no Antigo Testamento. Quanto? 613, só no Antigo Testamento, né? Nós vamos observar. E são mais de 4.000 promessas, somente para o homem, direcionadas para o homem. Então aquilo que a gente precisa cumprir com aquilo que o Senhor vai nos abençoar é infinitamente maior. É infinitamente maior. Então a graça do Senhor, a sua bondade, a sua infinita misericórdia, ela sempre será muito maior sobre as nossas vidas. Mas mesmo assim ainda nós teimamos em muitas vezes querer dar lugar. E eu não estou falando de pecados extremos, eu não quero abonar eles aqui também, mas aqueles pecadinhos durante o dia, sabe aquela blasfêmiazinha pequenininha contra o nosso irmão, sabe aquela fofoquinha, sabe aquela ira que a gente deixa atrás dos nossos corações, sabe aqueles atos relacionados à promiscuidade, aquele videozinho que chega meio sem querer, querendo nos nossos celulares, sabe, isso tudo começa a abrir portas, e não são as portas de Deus, não são as portas que Deus planejou para as nossas vidas, e não são as portas que nós gostaríamos de receber da mesma forma. Com Sansão foi dessa forma, e comigo foi dessa forma. Na primeira noite que nós viemos aqui, eu contei meu testemunho, tem algumas pessoas que estavam aqui presentes naquela noite, e eu quero compartilhar como é que começou essa situação na minha vida. Como é que as portas do pecado elas foram abertas e começaram a destruir todos os pilares da minha vida. Eu comecei com as pequenas ações, como vocês ouviram naquele dia no meu testemunho completo aqui, as pequenas ações ali. Comecei com determinados usos
de algumas drogas lícitas ali. Comecei, como vocês ouviram aquele dia, eu comecei fumando cigarrinho com a minha mãe. Cigarrinho que compra no bar, que compra no posto, compra em qualquer lugar. Aí eu comecei tomando uma cervejinha e daqui a pouco aquilo começou a sair do controle, já começou a virar um vício. E aquilo foi evoluindo, daqui a pouco já começou a entrar a promiscuidade na minha vida também. Então essa questão da libertinagem, da área sexual, ela começou a me levar para um local que eu nunca imaginei que estaria em determinados momentos da minha vida. Então foram os pequenos atos na minha vida que começaram. E é assim que começa, meus filhos, é assim que começa. O inimigo ele nunca virá, como a gente vê muitas vezes, né, eles estampados, ilustrados, né, vermelhão, com aquele chifrão enorme, aquela coisa toda assustadora, assim. Ele nunca virá dessa forma. Ele sempre virá com uma voz doce, uma voz agradável, uma voz, vem aqui, pega esse canto aqui, isso aqui nem é pecado, isso aqui ninguém está vendo, sabe? E aí, quando a gente toma posse disso, daquele pecado, daquela sugestão, daquela tentação, é como se nós olhássemos para a cruz e falássemos, agora eu não quero a cruz, tá? Agora eu não quero Jesus, mas só um minutinho para Jesus. Aí eu quero agora só viver esse pouquinho aqui, porque isso aqui vai me trazer uma satisfação aqui para a minha carne agora. Então a gente começa a negociar as tão maravilhosas bênçãos das nossas vidas com aquelas pequenas coisas. Então esse é um dos grandes e sérios problemas que nós enfrentamos hoje na igreja. A gente trabalhando com libertação tem visto pessoas encrencadas no pecado, sabe, que começaram lá um pouquinho, né? Começaram, outro dia eu atendi uma pessoa e ela começou com ira, brigando com o marido e tudo mais. Ai, não tenho paciência, não sei o que e tal. Não estou aqui puxando o saco do marido também, está tudo certo, aqui vamos, né? As mulheres são uma bênção na nossa vida. Mas nessa situação específica, aqui nós vamos observar que começou naquelas picuinhas dentro de casa e tal. E quando ela nos procurou, é porque ela já estava separada do marido, não conseguiu. Aí ela conseguiu reconhecer que havia algumas áreas da vida dela, que ela havia pecado. E aí ela abriu legalidade dentro da própria casa dela. E aí o negócio começou a tomar conta e todo o seu casamento foi destruído. E sempre vai começar nos pequenininhos. Embora com Sansão aqui ele já foi um pecadão, né? Ele já foi direto para a área da prostituição. Mas a nossa vida ele começa assim. A prostituição ela começa assim com um videozinho. Começa com umas palavras, a gente senta na roda dos escarnecedores, trocando aquelas conversas que não é conversa de cristão, né? A gente sempre sabe quando está fazendo a questão errada. E na minha vida ela foi assim. E como vocês ouviram aqui em relação ao meu testemunho, todas essas pequenas portas que eu fui abrindo, parecendo indefesas, inofensivas, eles geraram uma consequência muito grande na minha vida. Eu perdi meu casamento. Graças a Deus, como vocês ouviram, Deus restaurou ele. Eu perdi toda a minha área financeira. Graças a Deus, Deus tem restaurado a minha área financeira. Eu perdi os vínculos familiares com os meus filhos e tudo mais. Graças a Deus, Deus restaurou os vínculos familiares. Eu não tinha contato nenhum mais com a minha família. Fruto dessas tentações, dessas perdições que eu seguia, que eu comecei a servir a carne. Eu comecei a servir, hoje a gente sabe que são as trevas, e eu comecei a deixar de lado todos esses valores e princípios, tudo aquilo que o Senhor tinha confiado na minha vida. Eu comecei a deixar de lado, eu comecei a negociar isso. E isso, ao longo do tempo, ele foi fazendo aquilo que o inimigo sabe fazer, aquilo que o inimigo foi chamado a fazer e aquilo que é o ministério dele, que é roubo, morte e destruição. Então, através dessas portas, eu falei, eu não quero mais essa presença do Senhor na minha vida, eu quero sim a presença das trevas, e ele começou a se servir. Nós vamos observar através das Escrituras que nós estamos no centro da vontade do Senhor, ao redor estão os anjos, e ao derredor sempre estará o inimigo. É o que a Bíblia ensina. Eles não vão sair do derredor enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Essa é a grande verdade. Então eles vão estar sempre de alguma forma nos oprimindo, semeando, lançando alguma palavra contrária às nossas vidas para tentar colocar em dúvida a nossa vida com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor. Nós estamos, não esqueçam disso, meus queridos, nós estamos no centro dessa vontade, os anjos estão ao nosso redor e ao derredor estão as trevas. Elas sempre estarão lá. Então as tentações, elas sempre existirão nas nossas vidas. Nós precisamos resistir ao diabo, nós precisamos nos submeter ao Senhor, e através dessa submissão ao Senhor e resistência ao diabo, ele foge da gente. Só que quando nós não fugimos dele, essa parede, vamos imaginar aqui, né, vamos contextualizar essa parede de anjo que nos cerca, que está ao nosso redor, é como se nós fizéssemos assim, ó, nessa área aqui, Senhor, essa área aqui eu preciso roubar um negocinho aqui que ninguém vai ver agora, então nessa área eu não quero esses anjos aqui. Então vamos abrir essa parede de anjo que estava me protegendo aqui agora, e aí nós ficamos suscetíveis ao ataque do inimigo naquela área específica. Essa é a grande verdade. O inimigo ele sempre vai agir através dessas portas,
Então, se nós abrimos uma porta de roubo, por exemplo, nós abrimos a legalidade para o espírito roubador, migrador, devorador entrar nas nossas vidas, mesmo nós estando em Cristo Jesus. Mesmo a gente frequentando a igreja, que mesmo confessando ao Senhor, sabe? Porque nós negociamos essa presença do Senhor através dos pecados das nossas vidas. Ah, mas como é que pode? Pode através de uma legalidade que nós abrimos. O pecado, ele bate a porta, a ti cumpre o quê? Dominamos. Nós precisamos bater. E o que é essa porta que a palavra? É essa porta mesmo. Então ele está batendo. Se eu abrir a porta, ele vai entrar. Assim como Jesus Cristo, ele vai bater. Lá em Apocalipse, ele vai ensinar da mesma forma uma outra porta, que é o Senhor Jesus que entra, né? Então, através dessa porta, dessa legalidade, dessa parede de anjos, nós abrimos e ele começa a fazer festa. E foi assim que ele fez a festa na minha vida, assim que ele fez a festa na vida de Sansão, assim que ele faz a festa na vida de tantas outras pessoas. Sabe, quando a gente olha para algumas casas, assim, as pessoas nos procuram, a gente observa assim, meu Deus do céu, como, sabe, anos dentro da igreja e tudo mais, aquele negócio, como é que conseguiu dar tanta liberdade para as trevas fazer isso, sabe? Isso tudo depende da gente mesmo. Nós quem precisamos resistir isso. Todas as vezes que a gente não resiste, as trevas entram nas nossas vidas. E foi assim que aconteceu. E aí esse texto ele segue, né? E aí a vida de Sansão ele vai seguindo, nós vamos observar uma série de pecados aqui, ele vem seguindo esse capítulo 16, ele vai discorrendo ali, até chegar num momento que entra um outro personagem nessa história, que não é nem essa mesma senhora aqui, é um outro personagem que entra ali. Quando nós pensamos em Sansão, de quem nós lembramos? Dalila. Falou em Sansão, lembra de Dalila. Quando fala em Sansão, a gente lembra que ele rasgou o leão no meio lá? A gente lembra que ele matou, através do Espírito Santo de Deus, derrubou 1000 inimigos somente com uma queixada de jumento? Não lembra disso. Que ele tocou fogo em toda a plantação para tirar os mantimentos, né? A direção foi essa, tirar queimou toda uma plantação lá dos filisteus, com as raposinhas, a raposa rapa, tocou fogo lá, tocou fogo em toda, a gente não lembra disso. Sansão ele é lembrado até hoje pela Dalila. Ninguém consegue hoje falar de Sansão sem lembrar de Dalila. E é isso que o inimigo faz com as nossas vidas. Ele escancara aqui, fisicamente, diante da sociedade, os nossos pecados. A Bíblia vai dizer que nada daquilo que foi oculto vai ficar oculto. Chegará um momento que será anunciado do alto dos telhados. E foi isso que aconteceu aqui na vida de Sansão. E foi isso que aconteceu na minha vida também. A primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja evangélica, eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Eu fui numa capela da bênção, foi tremendo, eu olhava, eu achava muito lindo aquilo lá. Eu era pequenininho, não tinha escolha, eles que me levaram até aquele local, vi as pessoas participavam do Espírito Santo. Eu vi umas coisas doidas acontecendo, umas coisas gospel doidas assim. Só que eu fui algumas vezes com a minha tia e nunca mais, a minha tia desviou da presença do Senhor e aí eu nunca mais consegui também. Com uns 14 anos mais ou menos, a minha mãe sofreu com depressão antes de falecer, né, como a gente já conversou aqui nessa casa, e ela foi curada de uma depressão dentro da igreja quadrangular aqui da Rita Garibaldi. Então lá a gente fez uma corrente de oração, eu lembro, nós ficamos um ano inteiro ali, na tarde que tinha lá, nos cultos da tarde, não lembro nem quem era o pastor, não lembro de nada, mas eu lembro como a minha mãe chegou naquele local e como ela saiu daquele local. Ela foi liberta de todas aquelas entidades que estavam sobre ela, ela conseguiu a cura do Senhor. Só que ela esteve na presença do Senhor, e aí quando ela recebeu a bênção da parte do Senhor, o que ela fez? Tirar as costas aqui, vamos seguir minha vida mesmo, né? Eu já estou curada mesmo. E aí o que aconteceu? Que ela foi acometida desse acidente vascular cerebral. Um pouco mais tarde, em questão de 2 anos mais tarde, ela foi levada. Né? Então ela aceitou Jesus, mas ela viveu através de pecado. Eu espero que em nome de Jesus existiu algum enfermeiro para orar por ela lá, para que em nome de Jesus ela verdadeiramente tenha sido salva. Mas o que eu quero lembrar, igreja, não é porque nós estamos aqui dentro que nós estamos totalmente blindados de qualquer coisa. Não, nós estamos suscetíveis. Nós estamos diariamente suscetíveis a tudo aquilo que o inimigo pode semear nas nossas vidas. E somos nós, através da oração, através da súplica, através do louvor, da adoração, meditação na palavra, que podemos nos blindar de todas as situações. Todas as vezes que a gente coloca em dúvida aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, nos damos lugar para o inimigo. E foi isso que Sansão fez naquele momento. Sansão ele começou a se desviar da presença do Senhor. Ele entrou através dessa porta de pecado, e ele começou a ir, ele começou a virar rotina, essa questão com a Dalila, e volta e meia eles estavam lá, naquela coisa toda, sabe? Tudo em pecado, tudo em fornicação ali naquele momento, sabe? Se entregando
aos desejos da carne, até as mazelas, assim, porque os desejos da carne eles vêm sempre para cumprir um espaço, sabe, uma lacuna que está nas nossas vidas, para cumprir uma dor, um sofrimento que a gente tem ali, e aí o inimigo vem, opa, eu tenho uma solução para isso daqui. Foi assim que eu caí na questão das drogas, foi assim que Sansão caiu na questão do pecado aqui, então ele foi servido, né? E eu citei essa em relação à questão da minha mãe ali, porque ela também cedeu essas situações e foi assim que ela foi retirada da presença do Senhor, sabe? Então eu já havia entendido, eu já havia recebido, já havia visto, tinha visto o que o Senhor tinha feito na vida dela, e mesmo assim ainda não consegui reconhecer Ele aos meus 14 anos lá. E eu não lembrava disso aqui, pastor, eu lembrei isso aqui faz questão de uns 6 meses atrás. Esse contato que eu tive, dessa cura que a minha mãe teve lá, eu não lembrava disso. Como se tivesse um apagão assim na minha vida, né? Então muitas vezes a gente faz isso, sabe? A gente vê a mão do Senhor trabalhando, vê um milagre, vê a cura acontecendo, vê tudo aquilo ali e se afasta da presença dele. Que não seja assim nas nossas vidas. Se o Senhor continua vivendo dessa forma, ele continua vivendo. E aí chega um momento da vida dele aqui que tudo aquilo passa a ser escandalizado. Nós vamos chegar aqui no texto de Juízes 16, no versículo 18 ao 21, e nós vamos observar que o chamado de Sansão, naquele momento, ele estava sendo trocado pelas obras da carne, literalmente. E eu quero provocar uma reflexão aqui, igreja. Quais são as áreas que ainda o inimigo ele tem, ou pensa que tem autoridade para entrar e atacar as nossas vidas? A Bíblia diz que todos nós temos uma área de pecado para ser tratada. E aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. É isso que a Bíblia diz. Então nós precisamos entrar e caminhar em um processo diário de santificação. Um processo diário de limpeza, de purificação diante dos pecados. A Bíblia nos ensina que a própria noiva é que ela se limpa. A própria noiva é que faz a limpeza, ela troca suas vestes e tudo mais, e ela é alvejada pelo sangue de Cristo. Alvejada de alvejante mesmo, né? O sangue de Cristo é aquele que limpa as nossas vestes. Então nós temos a possibilidade aqui ainda nessa noite, no final da ministração, que nós vamos orar em relação a isso. Nós faremos isso aqui, eu gosto muito porque o pastor Tião fala muitas vezes, ele fala, vamos usar isso aqui como um confessionário. Vamos abrir a boca hoje para o Senhor e vamos usar isso aqui como um confessionário. Nós estamos diante da presença dele, para que ele possa verdadeiramente nos limpar, nos purificar, que não tenhamos nada, nenhuma outra força das trevas, como nós falamos aqui, sabe, vindo contra as nossas vidas. Esse é o verdadeiro Evangelho. Quando nós falamos ser de santos, a Bíblia diz ser de santos porque eu sou santo, não quer dizer que eu vou viver 100%, não consigo, sabe? Pode ser que existam alguns desliz, mas o cristão de verdade, ele não se agrada da iniquidade, que é o pecado recorrente, que é aquele pecado premeditado e tudo mais. Podem acontecer pecados nas nossas vidas, podem, alguns deslizes, o negócio já vem, já procura o pastor, já conversa, já ora, já confessa, sabe? Existem princípios que nos ensinam essa questão da libertação através dos pecados. Então a Bíblia vai nos dizer que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor, mas o que cobre essas transgressões ele não prospera. Então nós precisamos expor isso, e não é porque Deus não sabe, né? Quando a gente fala de confessa e deixa, alcança a misericórdia, parece que a gente pode até pensar em escolher o Senhor, porque a gente quer confessar somente para Deus, né? Não, Deus está vendo tudo nas nossas vidas, todos os pecados, todas as nossas falhas, está lá, está tudo escrito, está tudo lá, vai estar tudo exposto isso, sabe? Então, quando nós falamos de confessar, é confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros para que nós sejamos curados. Essa é o grande caminho, né, para nós estarmos sendo purificados dos nossos pecados e das nossas transgressões. Eu sei que não é uma mensagem, né, que glória a Deus, aleluia, sabe, está todo mundo animado, não, porque mexe na ferida mesmo, sabe, mexe no nosso processo de santificação, de santidade, sabe. Nós precisamos fazer isso todos os dias, nós precisamos. A gente tem que se examinar, examine-se a si mesmo. Nós precisamos ter esses processos de nos examinar, sabe, como falhos, como pecadores mesmo, porque é através disso que nós alcançaremos a santidade, alcançaremos a presença do Senhor, alcançaremos maiores intimidades aqui. Voltando para a história de Sansão agora, prometo não sair mais. O Senhor vem trazendo, a gente vai liberando aqui. Versículo 18 ao 21. Então nós observamos que Dalila ela começa a semear a maldade no coração de Sansão, começa a buscar onde estava toda a força. Então Dalila ela foi contratada pelos filisteus para conseguir fazer com que
o seu chamado, o seu ministério de libertador que estava destruindo toda aquela situação do inimigo ali, ele fosse ceifado, ele fosse paralisado. Então nós observamos que Dalila ela recebeu uma grande quantia em dinheiro. E essa é a grande quantia, esse preço alto que as trevas vão pagar pelas nossas vidas. Muitas vezes a gente acha, vem aqui na frente, levantei a mão, aceitei Jesus, está tudo certo, está tudo resolvido. Não, aí começam outras lutas e outras batalhas e nós vamos assim até o final da nossa vida aqui na terra, ou, se o Senhor nos permitir, nós conseguimos ver a volta do Senhor Jesus aqui, nós passarmos por todo o processo, sabe? Essa linda cena que nós estaremos aqui. Então nós observamos que as trevas elas vão sempre pagar um alto preço contra as nossas vidas, contra o libertador, contra os filhos do Senhor, porque imagina que a nossa vida está sendo disputada. O Senhor já mandou, já fez o sacrifício do cordeiro, né, imolado, o cordeiro puro, sem mácula, sobre as nossas vidas aqui, só que as trevas elas não querem perder também. Então é isso que representa esse texto, Dalila recebendo valores, né, e ainda Sansão ele tenta dar uma ocultada no negócio ali. Então por 3 vezes ainda ela fica, ai Sansão, me fala de onde vem toda essa tua força, sabe? E aí como nós falávamos, né, o pecado ele chega sempre com essa vozinha mesmo ali, ai faz isso aqui, faz aquilo dali e tudo mais. E a palavra de Deus nos ensina que durante 3 vezes ele ainda conseguiu resistir. Conseguiu resistir às tentações que ela fazia para ele, embora ele ainda estivesse no pecado. Existe uma grande lição para as nossas vidas também em cima disso daqui, sabe? Então o inimigo ele sempre vai tentar, se ele não conseguir pegar hoje, ele vai tentar amanhã, se ele não conseguir pegar amanhã, ele vai tentar de volta, ele vai ficar insistindo nas nossas vidas, até que nós verdadeiramente falamos, não, essa porta aqui está fechada e está lacrada em nome de Jesus. Amém. Nessa porta aqui ele não me pega mais, nessa porta aqui está fechada. Então todos nós temos uma área sensível nas nossas vidas. A área de sanção ainda era essa. Como eu falei, provoco novamente, Deus está trazendo aqui de volta. Talvez alguém não esteja entendendo aqui. Faça uma reflexão na sua vida, porque tem um motivo especial que o Senhor nos reuniu aqui. Semana passada tinham várias outras pessoas aqui reunidas aqui nesse local. Hoje, porque nós estamos aqui, porque essa mensagem aqui é para nós. Estamos reunidos aqui. Amém, meus queridos? Não é para aqueles que estavam na semana passada, não é para o vizinho, não é para ninguém. Primeiro para nós, e depois a gente pode pregar. Certo? Então a palavra continua. Versículo 18. Quando Dalila viu que lhe havia contado o seu segredo, então de tanto ela insistir, Sansão fez o quê? Contou o segredo dele. A Bíblia vai dizer aqui, no versículo anterior aqui, que fruto de tanta da impaciência dele, então ela encheu tanto o inimigo, forçou tanto, que ele acabou cedendo. E aí no 18 ele vai falar: quando Dalila viu que lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes filisteus dizendo: venham mais essa vez. Já era a 4ª vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. Olha só como é aconchegante, né? Olha o pecado como ele nos aconchega, sabe? Ele nos enche, assim, ele acalma, ele massageia o nosso ego, né? Lembre-se, o inimigo ele não vem vermelho e chifrudo, gente. Então coloca ali no meio das pernas dela, né? No meio da revista atualizada ele fala, coloca no meio das pernas dela, que na Almeida ele fala, colo dela, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe 7 tranças. Então nesse momento é onde a consagração, aonde o segredo que Deus tinha, o mistério que Deus tinha com ele, nesse momento, o fruto do pecado, o fruto dele ter cedido às tentações, nesse momento ele entrega o seu chamado, ele entrega a sua consagração, ele entrega o poder do Espírito Santo de Deus que estava ali. Assim começou a subir o galo, já naquele mesmo momento. Sansão havia perdido a sua força. Então olha o que o inimigo faz. Ele oferece o pecado, ele fornece a possibilidade, ele deixa a gente se esbaldar nesse balde chamado pecado, e depois ele já começa o quê? Nos acusar. O tempo todo nos acusar. O tempo todo ele vai começar a nos acusar. E é isso que acontece não somente com a vida dele, mas com todas as nossas vidas. É isso que o inimigo faz. Nós temos um advogado diante do Senhor, nós temos um juiz e nós temos o acusador. O acusador sempre será as trevas. E nós temos nós que somos os réus aqui no meio disso aqui. Nosso advogado, por enquanto, é o Senhor Jesus. Mas daqui a pouco ele estará lá também participando do nosso julgamento. Essa que é a verdade. Amém? Isso que vai acontecendo. E aí no versículo 20 ela fala o quê? Ela gritou, diz aqui na minha versão, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Então ela deu uma desentendida ali ainda para tentar dar aquela mascarada, né? E ele despertou do sono.
Então aqui tem uma outra chave, né? Nós não podemos pestanejar, nós não podemos dormir na presença do inimigo. Nós não podemos descansar quando nós estivermos em alguma situação, principalmente em áreas que nós precisamos alinhar. Então essa entrega para a carne que o pecado nos traz, ele vai trazer esse conforto, essa falsa sensação de liberdade, e nós não podemos, em hipótese alguma, meus queridos, acostumar com isso. Nós não podemos descansar nessa situação. E nós observamos aqui que não somente descansou, mas dormiu no colo do inimigo. Dormiu no colo dos filisteus aqui da Dalila e foi entregue aos filisteus. E aí, seguindo aqui, então ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair daqui, como outras vezes me livrarei. Mas ele ainda não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Como assim? O Senhor se retira de um crente? Como é que o Senhor pode se retirar de um crente? A Bíblia está dizendo. O Senhor havia se retirado dele. Só que como das outras vezes ele achou que ele estava todo, como nós dizemos, todo galo, né? Estava todo espertão ali e tudo mais. Ele achou que ainda ele estava por cima, que ninguém sabia de nada, que aquilo não tinha acontecido, que estava tudo oculto os pecados ali. Mas nesse momento o Senhor havia se retirado dele. O Espírito Santo de Deus, com a sua doce presença, munido ele com essas ferramentas, né, com esses dons e tudo mais, nesse momento já não estava mais na presença dele. E é isso que o pecado faz com as nossas vidas. Se nós descansamos nele, se nós ficamos confortáveis com ele em alguma situação das nossas vidas, é isso que ele vai fazer. Ele vai nos retirar da presença do Senhor. E aí segue: então os filisteus o agarraram e furaram-lhe os olhos, levaram para Gaza e amarraram com correntes de bronze e puseram a virar um moinho na prisão. Olha aqui no versículo 21 uma outra situação que o convívio com o pecado faz. Depois da vírgula: furaram os olhos dele. O pecado não nos cega, gente. O convívio com o pecado ele nos cega. Ele não permite que a gente consiga. A primeira vez a gente sabe que é pecado, a segunda vez está daqui a pouco já vai ficando aquela coisa ali, não, está tudo certo, não é mais pecado isso aqui. Então ele nos cega, e essa é uma das grandes chaves que a gente vai observar aqui na meditação. Então, através do convívio com o inimigo, com o convívio do pecado, ele acaba sendo cegado, ou cego, não sei se é cegado essa palavra. Então, se muitas vezes nós estamos hoje passando por algum processo nas nossas vidas, não conseguimos enxergar de onde vem a luta, a tribulação, possivelmente pode ser que ela seja fruto de um pecado que já nos cegou e já estamos na mão do inimigo. E não somente de ordem pessoal, mas também de ordem, como nós falamos aqui algumas vezes já, e falaremos um pouco mais na próxima semana, de ordem geracional também. Então aquilo que nós fazemos hoje sobre as nossas vidas, ele ecoa sobre as nossas casas. Embora sejam legados espirituais ou emocionais ou físicos, como quiserem tratar, mas existe uma influência dos pais na vida dos filhos. Essa é a grande verdade. Então, a partir do momento que ele se entregou aqui às trevas, ele foi cegado pelo pecado. O pecado cegou ele. Então, em nome de Jesus, que não seja assim também nas nossas vidas. Não seja assim na nossa casa, não seja assim com os nossos filhos. Se nós hoje temos pessoas próximas das nossas vidas, sabe, que estão passando por um processo de pecado, nós precisamos, como cristãos, como a igreja de Cristo aqui na terra, alertar essas pessoas. Ô meu irmão, minha irmã, vem aqui, vamos aqui, quero te ajudar. Sabe, não vai por esse caminho aqui não, vai acontecer. A gente observa que Sansão esteve o tempo todo sozinho aqui. Não tem nenhuma outra pessoa, mas nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Nós somos os membros do corpo de Cristo. E os membros servem para auxiliar uns aos outros. A própria igreja edifica a própria igreja. Nós somos edificantes. Se o nosso braço não está machucado, o outro vai ter que ajudar. E é essa situação que nós não devemos nos separar disso. Por isso que é tão importante nós estarmos nos reunindo como igreja, como corpo de Cristo. Então Sansão, ele esteve sozinho, ele se entregou sozinho ao pecado, e naquele momento ali, ele foi desviado da presença do Senhor, e ele estava fora, né? E aí nós vamos observar lá no versículo 28, um pouquinho mais para o final, algo muito tremendo, algo maravilhoso, algo que sempre estará nas nossas vidas, quando nós estivermos dispostos também a nos arrepender. Então não existe nenhum outro processo de libertação, nós já falamos aqui isso também, outra hora. Libertação é muito mais do que expulsar entidades das trevas sobre as nossas vidas. Não, a libertação é muito mais poderosa do que isso. Libertação é a presença do Senhor entrando efetivamente nas nossas vidas, quando nós demos lugar para o inimigo trabalhar nas nossas vidas. Então, quando falamos nossas vidas, porque são as nossas vidas que estão em jogo mesmo.
Então não devemos negociar nada, em nenhum momento, a presença dele. Então lá em Juízes 16, 28, a palavra diz o seguinte: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. E em seguida Sansão abraçou as duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, e com a mão direita e uma na esquerda, disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou toda a sua força e o templo caiu. Empurrou toda a sua força e o templo caiu sobre os governantes, sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que ele havia matado durante toda a sua vida. É lindo e trágico ao mesmo tempo. Nós observamos um homem de Deus, no auge do seu ministério, tendo a sua vida ceifada tão jovem. Se cumpriu a vontade do Senhor, se cumpriu a vontade do Senhor. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Eu quero compartilhar lá no começo. Coloque Juízes 16:1, por favor, meu irmão. Desculpa, Juízes 13:1, perdão. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, por isso entregou as mãos dos filisteus. Mais um para frente, por favor. Havia uma de Zorá, da linhagem de Dan, mais uma. Onde apareceu essa mulher e disse que estéril nunca terá filho. Vai mais, esqueci o versículo, vamos lá. Por isso tenha cuidado no meio, pode continuar. Porque você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, o menino será nazireu, consagrado a Deus durante o ventre de sua mãe, e começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então nós temos uma chave aqui. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. O propósito dele se cumpriu aqui na terra. Ele começou a fazer, começou a livrar o povo dele das mãos dos filisteus. Começou assim. Deveria ter morrido tão cedo? Não precisaria ter morrido tão cedo. A Bíblia vai nos ensinar que nós deveremos, lá em Jó diz que nós deveremos ser levados à sepultura como feixes de trigo em robusta velhice. Nós podemos pegar os filhos dos nossos filhos do colo. Então, quando nós estivermos ainda netos, ainda nós temos a possibilidade de estarmos vivos. A palavra de Deus está sobre as nossas vidas. Ele não teve filho, não teve neto, não teve nada. O que isso quer dizer, meus queridos? Que o plano de Deus ele vai avançar. A obra de Deus ela vai acontecer, o Evangelho vai ser proliferado, o reino vai expandir aqui na terra, nós querendo ou não. O que pode mudar nas nossas vidas é a gente querer participar dessa expansão aqui na terra. E aí entra assim o nosso papel aqui. Mas o reino ele continua, os propósitos do Senhor ele vai continuar acontecendo, eles vão continuar expandindo. E aí nós podemos fazer essa escolha. Se eu quero servir as trevas, se eu quero estar dando lugarzinho para pecadinho, quero estar ficando ainda negociando a presença do Senhor na minha vida, ou se eu quero viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Verdadeiramente aquilo que o Senhor tem preparado para a minha família, para a minha casa. Ele não precisaria ter sido ceifado. E quantos hoje são ceifados antes do tempo, antes dessas palavras se cumprirem na vida deles? Muitos e muitos e muitos e muitos. É suicídio, é droga, acidente de carro, um monte de coisa que acontece e essas pessoas elas não conseguem cumprir. E quantos hoje, nesse exato momento agora, estão sendo levados aqui dessa terra fora da presença do Senhor? Hoje, graças a Deus, nós temos a possibilidade de estar recebendo a mensagem da parte do Senhor aqui. Mas quantos daqueles não têm essa possibilidade? E o que aconteceu no final da vida de Sansão aqui? Embora ele estivesse todo entregue às trevas e tudo mais, chegou um momento da vida dele que ele se arrependeu. Chegou um momento da vida dele que ele falou: rapaz, fiz algo que não era certo aos olhos do Senhor. Então eu preciso de volta do Espírito Santo de Deus. Eu tenho falado, gente, e não precisamos nem falar, quem vive um pouquinho mais dentro do Evangelho, os bastidores e tudo mais, a gente sabe o quão difícil é quando a pessoa ela se afasta. E aí para voltar aos caminhos do Senhor, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Por quê? Porque foi lá fora, experimentou, sabe de tudo aquilo lá, e o inimigo ele sabe quais são as portas já, que pode saltear. Ele já sabe onde eu vou pegar aquilo lá, já sabe onde eu vou pegar o fulano, esse fulano, já sabe tudo daquilo ali. Então foi esse processo.
que Sansão passou no final da vida dele. Que não sejamos nós passar por esse processo também. Que nós possamos olhar para as nossas vidas, sabe? Olhar para aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus tem operado, sabe? E conseguir glorificar e exaltar o nome dele, sabe? Dar glória a Deus pelas pequenas vitórias das nossas vidas. Não negociar hipótese alguma com o pecado. Nós temos um caminho, se nós estamos em pecado, nós precisamos alinhar diante do Senhor. O primeiro ato que nós devemos ter é o arrependimento dos nossos corações. O primeiro ato é olhar para o pecado e falar assim: eu não me agrado disso, eu sei que isso aqui desagrada ao Senhor, eu sei que isso aqui não vai fazer o que é correto para a minha vida, não vai me levar adiante do meu propósito, isso não está glorificando ao Senhor, eu preciso fazer o que? Me arrepender dessa situação. Aleluia. Volto a falar, meus queridos, eu sei que não é um assunto para todo mundo ficar dando glória a Deus todo o tempo, aqui e tudo mais, é algo que a gente precisa tratar nas nossas vidas. Só que é algo que tem ficado muito fora dos púlpitos hoje. Hoje houve uma invasão de pregações, e não tenho nada contra isso, meu Deus do céu, mas muita motivacional, sabe? E aí esquece da base, da essência, que é que a gente precisa se arrepender e se converter. Nós precisamos nos arrepender porque é chegado o reino de Deus. É verdade. Precisa existir um princípio de arrependimento. Então o Senhor nos reuniu aqui nessa casa, nesta noite, para que nós venhamos nos arrepender. E não se coloque num plano tão superior como se não tivesse nada para tratar, em nome de Jesus. O Senhor está dando uma possibilidade nessa noite para que nós possamos estar alinhados, para que essa presença do Espírito Santo de Deus, assim como foi através da vida de Sansão, não venha ser na nossa vida, sabe? Que nós não venhamos nos afastar da presença do Senhor fruto desses pecados. Quando nós arrependemos, nós precisamos também confessar os nossos pecados. Nós precisamos buscar alguém para confessar, nós precisamos buscar alguém para desligar isso que existe nas trevas. Ah, pastor, somente confessar para Deus não adianta? É o primeiro passo confessar para Deus. É o primeiro momento confessar para o Senhor. Mas para que nós sejamos verdadeiramente curados, nós precisamos confessar diante de um justo, é o que a palavra nos ensina. Então, como nós confessamos, nós conseguimos essa cura, como nós já citamos esse texto aqui de Tiago 5,16. Aliás, o texto inteiro de Tiago é um manual de cura para as nossas vidas. E lá no versículo 16 ele vai falar sobre os pecados que nós precisamos confessar. E aí o que vai acontecer? Me arrependi, confessei, está tudo certo? Não. Ainda nós temos mais algo que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Mas está dificultando, parece que é tão fácil. É fácil, quando a gente está decidido em fazer isso. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas o que vai marcar verdadeiro arrependimento é aquela instrução que o Senhor Jesus trouxe para aquela adúltera naquele momento. Então, se nós vamos estudar as Escrituras, nós observamos que chegou um determinado momento, essa adúltera foi pega em flagrante adultério, e aí as pessoas, como comum era da lei mosaica, vão levar ela para uma praça pública e vão pedrejar, vão descer a pedra nela. Levam ela para aquele local, Jesus se encontra com ela naquele momento, quando eles estavam todos preparados para apedrejar ela, o Senhor Jesus, ele entra na causa dela, ele entra na nossa causa da mesma forma que nessa noite. E ele vai lá e fala para todo aquele povo que estava lá cercando ela, né, que não tiver pecado, faz o que ele tira a primeira pedra. E aí ele observa, a Bíblia vai relatar que observa as pedras caindo e as pessoas vão saindo, e daqui a pouco fica só eles. E ela pergunta: mas o Senhor, o que vai fazer comigo? O que ele fala para ela? Vai e não peques mais. Vá e não peques mais. E aí eu tenho uma pergunta, igreja: o que foi mais importante, o perdão daquelas pessoas ou a recomendação de Jesus Cristo naquele momento? Recomendação. Vá e não peques mais. 1 João 3,6 vai dizer que aquele que é do Senhor não vive em pecado, ou não vive pecando. Então essa recomendação que as Escrituras trazem através dessa fala de Jesus era muito mais importante até que o próprio perdão naquele momento ali. Porque se semana que vem ela volta, o mesmo pecado, ela estaria ali de novo, e talvez Jesus estivesse em outra cidade fazendo outros sinais, milagres, maravilhas e tudo mais, e aí não estivesse ali para salvar ela. Então, quando a gente se arrepende, nós precisamos deixar esse pecado, e através do arrependimento, nós deixamos e alcançamos a misericórdia do Senhor. Então, a libertação é muito mais do que nós falarmos, como eu falei agora, né? Expulsar, não adianta isso. Se nós não fecharmos essa porta, que é o acesso livre do inimigo que nós abrimos nas nossas vidas, não existe libertação. Quando existe uma manifestação das trevas, de um espírito maligno na vida da pessoa, é somente ali aquele lugar que ela abriu um espaço para ele. Então, quando fecha essa porta, é porque aí ele manifesta como está fechando ali, por quê? Porque ele não quer perder aquilo dali.
Então, se existem esses espíritos opressores nas nossas vidas ainda, é porque ainda nós estamos negociando. Sempre vão existir as tentações. Tentação não é pecado. É importante citar isso aqui. Jesus Cristo ele foi tentado. Nem por isso ele pecou. Mas quando nós cedemos essa tentação, aí sim nós passamos a dar lugar para as trevas das nossas vidas. Então nessa noite aqui, meus queridos, nós temos a possibilidade de nos consertar diante do Senhor. Vamos tratar dessa forma mesmo. Eu não conheço, eu não sei o que vocês estão passando, o que vocês estão vivendo. Eu não sei quais são as áreas que precisam de conserto diante do Senhor. Mas cada um de nós aqui sabemos, principalmente o Senhor sabe. Nada ficou oculto aos olhos do Senhor. Nada ficou oculto. E nós precisamos hoje expor isso diante dele. Nós não precisamos fazer isso hoje, aqui nessa noite, em voz alta, sabe? Nós podemos somente mexer os nossos lábios aqui enquanto nós estivermos orando. Mas vamos apresentar tudo aquilo que de alguma forma tem nos afastado da presença do Senhor. Tudo aquilo que de alguma forma tem repelido o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós encontramos muitas pessoas hoje falando: eu queria tanto fluir como eu fluía, eu queria tanto fazer como eu fazia e tudo mais, mas não consegue. Por quê? Porque está dando lugar para as trevas. E esse é o momento que nós temos hoje aqui. Foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui essa noite. E eu vou deixar mais uma recomendação aqui. Eu sei que a pastora já está ensinando as pessoas a fazer as fichas e tudo mais, né, de libertação. Se você ainda não pegou essa ficha, sabe, ainda não, ou talvez não se sentiu seguro para fazer isso, converse com os pastores aqui. Sabe, nós temos essa possibilidade de fazer todo o mapeamento, fazer todos os desligamentos que precisam ser feitos e tirar todas as armas, todas as cartas, tudo que tinha na mão do inimigo, e não deixar, como nós falamos no seminário, nem uma unhazinha na mão do inimigo. Porque essa unhazinha que a gente deixar, que acha que é inofensiva, ele vai nos machucar, vai nos ferir, vai fazer em lugares que a gente menos espera. Onde machuca vai ficar no olho, a unha vai fazer qualquer coisa. E é isso que o inimigo faz. Enquanto estiver acontecendo roubo, morte, destruição nas nossas vidas, quer dizer que nós estamos vivendo associados a ele. Quando nós passarmos a ter uma vida plena, uma vida abundante, e uma vida plena e uma vida abundante não quer dizer que vai ser sem luta, sem tribulação, sem levante. Outra hora eu escutei algo muito tremendo assim: quem passa aprovação é o crente. Quem não é crente passa uma dificuldadezinha por aí. Mas o cristão passa aprovação, porque a fé dele será aprovada. E essa que é a verdade. Então quando eu escutar, estou passando na prova, estou acreditando. Então nem fala nada, fica quieto, não. Você não é prova. Prova eu estou passando. Que está tendo todo esse monte aqui de tentação, está tendo esse monte de coisa, eu estou negando isso tudo, eu ainda estou fazendo isso, estou deixando isso tudo de fora, sabe? Ou muitas situações dentro da nossa própria casa e tudo mais. Isso sim são provações quando nós estamos em Cristo. E a provação serve realmente para provar a nossa fé, para tratar o nosso caráter, para fazer com que nós venhamos expandir espiritualmente, para que nós possamos dar mais lugar ao Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Amém. Vamos orar em relação a isso? Vamos fechar essas portas que nós precisamos fechar nessa noite? Busquem os pastores da mesma forma. Eu me coloco também à disposição aqui, tá, pastores? Como eu já me coloquei, né? Já está fazendo os atendimentos e tudo mais. A gente vai fazer um ato aqui, a gente não organizou isso ainda, né, pastor? Nós vamos fazer um mutirão aqui, uma faxina gospel, não no tempo físico, mas no tempo de carne por aí, que nós estaremos fazendo. Então não perca essa oportunidade. Hoje nós temos um momento de alinhar com o Senhor. O Espírito Santo de Deus falou ao seu coração nessa noite: busque os pastores, já confesse algumas situações que vocês estão passando. Eu sei que tem pecado que é muito difícil mesmo a gente confessar, sabe? Porque mexe com moral, mexe com a nossa grande ética e tudo mais. Mas você não entra no céu, gente. Não tem nada a ser. Nada passa assim. Quando a Bíblia nos ensina que o corpo volta para o corpo e o espírito volta para Deus para aquele que o fez, é só o espírito, né? Não tem espaço para outras coisas, não tem espaço nem para a alma. Vamos orar, gente? Vamos nos colocar em oração? Glória a Deus. Eu peço nesse momento, amada igreja, que vocês se coloquem em espírito de oração, gente. Não precisa falar em voz alta, se possível, né? Aproveitar que estamos alguns de máscara e tudo mais, né? Mexe os lábios, confessa ao Senhor. Conversa com Ele. Não se coloque num nível tão elevado que não tenha nada para tratar com o Senhor. Aqui é a casa do Pai.
Aqui não tem espaço para orgulho, para soberba, não tem nada. Muitas pessoas falam que a igreja ela não é banco que a gente entra pobre e sai rico. A igreja é hospital que a gente entra ferido e sai curado. Eu quero ir contra esse hospital também. A igreja não é hospital, que nós vamos lá somente quando precisamos de uma cura. A igreja é casa. A igreja é lar. A igreja é a casa do Pai. Nós devemos habitar dentro dela. E nós não falamos de igreja com 4 paredes aqui nessa noite. Nós falamos de uma igreja constituída através do poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Hoje nós somos morada do Espírito Santo de Deus. O fato já foi consumado, o véu já foi rasgado, e nós não devemos mais dar lugar para aquilo que não agrade e não provém do Senhor. Apresente as suas petições. Apresente os seus pecados diante do Senhor. Tira tudo aquilo que o inimigo de alguma forma ainda tinha legalidade para tocar na sua vida. A partir de hoje nós queremos declarar que isso não existe mais, meus irmãos. Leve isso no seu coração aqui também essa noite, para que você possa expor esse ensinamento que foi dito aqui para algumas pessoas da mesma forma. E aproveite esse momento aqui para que você possa interceder essas pessoas da mesma forma. Repita comigo, igreja. Pai, em nome de Jesus, eu apresento neste momento, Pai, as minhas falhas, os meus pecados, as minhas transgressões, Pai. Eu me arrependo, Senhor. Eu confesso os meus pecados. E eu peço que em nome de Jesus, a Tua palavra se cumpra sobre a minha vida, Pai. Onde ela diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E eu peço que em nome de Jesus, o Senhor venha me fortalecer, para que eu consiga, Pai, lutar contra essas áreas, lutar contra esses pecados, lutar contra tudo aquilo, Pai, que me afasta da presença do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar aqui nessa noite todas essas minhas falhas. E em nome de Jesus, eu renuncio sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre toda a minha geração futura, toda a consequência espiritual, maligna, das trevas que estavam sobre a minha vida, que estavam sobre a minha casa. Eu anulo, rejeito e cancelo em nome de Jesus. Que o Senhor possa neste momento, Pai, me encher com a Tua presença. Se de alguma forma, Paizinho, eu havia me afastado do Senhor, que Seu Espírito Santo, Pai, venha sobre a minha vida. Que os pecados que dividiam a Tua presença neste tempo, em nome de Jesus, eu declaro que eles estão fora da minha vida. E somente o Espírito Santo de Deus tem liberdade na minha vida. Renova as minhas forças físicas, emocionais, espirituais. Que eu venha alcançar níveis de intimidade que eu jamais imaginei, Pai. Como o pastor trouxe nessa noite, que eu possa ser elevado à Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus, e que eu não vá sozinho, Pai, que eu possa ser usado de forma poderosa para alcançar vidas, falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho, anunciar as boas novas, sem que eu não tenha do que me vergonhar, Pai, que eu não tenha do que me vergonhar, Pai, que eu não tenho acusador sobre a minha vida, mas que eu tenho Salvador, que é rico em graça, bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, assim eu oro.
orar, igreja. Pai, a tua palavra assim nos ensina, Senhor, que tudo que ligássemos na terra, o Senhor estaria ligando nos céus, Pai. Neste momento, Paizinho, eu quero ligar cada palavra proferida pelos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que eles confessaram, Pai, tudo aquilo que eles decidem tirar da mão do inimigo nessa noite, Pai, cada confissão, cada ato de arrependimento, Pai amado, cada palavra lançada pela vida deles, Pai, aqui no mundo físico, Pai, eu quero ligar no físico para que o Senhor ligue no mundo espiritual, Pai. Nós estamos aqui com uma tradicional e original igreja de Cristo, Pai. O Senhor nos ensinou que onde 2 ou 3 estivessem reunidos, o Senhor estaria presente, Pai. E com a autoridade de igreja aqui nessa terra, como o Senhor nos ensina na tua palavra, Pai, nós queremos desligar aqui também das trevas, Pai, todo e qualquer tipo de legalidade que o inimigo tinha para tocar nas nossas vidas, na nossa casa, nas nossas finanças, nos nossos familiares, nos nossos filhos, está desligado, anulado e cancelado toda a ação das trevas contra as nossas vidas, Pai amado. Que no nome de Jesus nós possamos viver um novo tempo na tua presença, Pai. Nós possamos alcançar uma maior intimidade com o Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus, que nós possamos ser cheios da tua presença, cheios da graça, Pai amado, fluindo, Pai amado, somente no seu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor possa nos dar experiências ainda nessa noite, Pai. Nos visita, Pai amado, em sonhos, Pai. Usa os seus filhos, Pai amado. Nos dê experiências com o Senhor, Pai amado, a partir dessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ir de encontro às nossas vidas, Pai amado. Mostra o teu poder, Pai. Mostra a tua presença, Pai. A tua palavra nos ensina que nós não podemos colocar o Senhor na prova, Pai, mas nós podemos sim, Pai, pedir provas do Senhor, Pai amado. E no nome de Jesus, Pai amado, nós queremos, Pai amado, uma experiência com o Senhor, Pai. Que o Senhor possa nos encher, Pai amado. Em nome de Jesus, que não venha mais haver espaço, Pai, para que nós venhamos negociar a tua presença com aquilo que o mundo diz ser certo. Nós pensamos ser certos, Pai, mas que nós possamos estar alinhados aos teus princípios, Pai amado. Nós possamos estar alinhados à tua palavra, Pai, porque nós sabemos que é somente dessa forma, Santo Deus. É somente dessa forma, meu Pai, que nós podemos viver as tuas promessas, Pai. As portas dos pecados, elas estão fechadas, Pai. E em nome de Jesus, eu quero declarar sobre essa igreja, Pai, que a porta da bênção está aberta, Pai. Em nome de Jesus, que a provisão está descendo sobre essa casa, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nesse momento, Pai. Que o Senhor visite cada coração ferido agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero interceder por cada coração ferido aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa trazer dos céus nesse momento, Pai, uma cura na alma, Pai, feridas emocionais, Pai, aquelas dores, Pai, aquilo que vinha tirando o sono, Pai, aquilo que vinha trazendo intriga, briga, contenda, ira, ódio, rancor, cai por terra agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus, tudo aquilo que fizeram contra os teus filhos, Pai, toda injustiça cometida contra eles, Pai amado. Em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar, Pai, com a sua justiça agora, operando, Santo Deus, exaltando aqueles que foram humilhados diante dos seus propósitos, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, que eles sejam cheios da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos resplandecer, Pai amado, a tua face onde quer que nós estejamos, Pai. Que nós venhamos florescer, Pai, onde nós estivermos plantados, Pai amado. Nós não queremos mais viver para o mundo, Pai. Mata a nossa carne nessa noite, Pai. Que nós venhamos morrer para o mundo, Pai amado. E que nós possamos nascer somente em Cristo Jesus, Pai. Que nós possamos viver aquilo que nós jamais imaginaríamos poder viver na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É dessa forma que nós oramos, Pai. E é dessa forma também, Paizinho, que nós queremos agradecer, Pai. Agradecer pela tua presença. Agradecer pela tua palavra, Pai. Agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Pai. Mas em especial, Pai, em especial nós queremos agradecer pela sua doce presença, Espírito Santo. Espírito Santo, nosso amigo, fiel, consolador. Muito obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Paizinho, nos perdoe, Pai, por muitas vezes nós temos o Senhor, Pai, como nossa principal fuga, nossa principal motivo de busca, Pai. Nos perdoe, Pai amado, por muitas vezes procurar no mundo, Senhor, um refúgio, uma fortaleza, Pai. Oh, Senhor, perdoa a tua igreja, Pai.
por muitas vezes enchemos os templos, Senhor, e nós levarmos uma vida conforme o Senhor exige que nós venhamos levar a Tua palavra, Pai. Nós queremos aqui em nome de Jesus, Pai, de forma profética e espiritual, Senhor, pedir perdão, Pai, por aqueles que ocupam cargos nas Suas igrejas, por aqueles que estão à frente de ministérios, Pai amado, que estão levando uma vida em pecado, Senhor. Ei, Pai, perdoa, Senhor. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou, perdoa porque eles não sabem o que dizem, não sabem o que fazem, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão aqui, Pai, por todas aquelas pessoas, Pai, que não têm honrado aquilo que o Senhor tem entregue nas suas vidas, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado, todos aqueles que estão ocupando os templos, Pai, trazendo como se fossem grandes espiritualmente falando, Pai, mas no fundo são como sepulcros caiados, Senhor. Estão brancos por fora e sujos por dentro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, perdoa a Tua igreja, Pai. Sara a Tua igreja, Pai. Cura, Pai amado. Assim como o Senhor tem feito com a nossa terra, assim como o Senhor tem feito com a nação, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que a igreja, Pai, foi o plano do Senhor aqui nessa terra para que nós conseguíssemos expandir o reino, Pai. Então que no nome de Jesus não sejamos nós, Pai, esses a ocupar cargos, ocupar assentos, sermos membros, mas em pecado, Senhor. Que nós sejamos usados, Pai, de forma poderosa, Pai. O Senhor venha afiar as ferramentas que somos nós, Pai amado. Que nós possamos nos apresentar, Pai, com essas ferramentas polidas e afiadas na Tua mão, Pai. E que nós possamos ser usados de uma forma como nós nunca imaginamos, Pai. Nós queremos fazer assim como Isaías nessa noite aqui, Paizinho. O Senhor é aquele que conhece o clamor dos Teus filhos, conhece aquilo que eles pedem de ordem ministerial, Pai. O Senhor conhece, Pai, todos os dons ministeriais deixados, declarados pelo Senhor Jesus, Pai amado. Que venha haver uma liberação aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos ser bons manejadores da palavra, Pai. Que não tenhamos do que nos envergonhar, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos, como Isaías, dizer: eis-nos aqui, Pai. Envia-nos, Pai. E não falamos para grandes multidões, Pai. Que nós possamos ser a igreja, assim como começou lá na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, Pai. Começaram com aquelas poucas pessoas, eram 12, eram 120, e do dia para a noite se tornaram 3.000, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, que nós possamos ser essas ferramentas nas Tuas mãos, Pai. Nós não queremos mais caminhar nas trevas, não queremos mais negociar o nosso chamado, Pai. Que no nome de Jesus nós sejamos enviados, Pai, e sempre, Senhor, sempre, jamais esquecer de glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, assim nós oramos. Amém.